Glória a Deus. Que tempo gostoso que o Senhor tem nos proporcionado, não é? Eu tive a oportunidade de, na sexta-feira, estar com alguns irmãos e nesse tempo passamos ali um momento juntos, falando sobre a vida, sobre os problemas e também muitas coisas que Deus tem feito, não é? E ontem tivemos aqui na igreja um culto dos adolescentes, não é? Dos jovens com os adolescentes, na verdade, foi o culto do amigo. Que tempo gostoso, meu irmão. Eu peço a você que tem adolescentes na família, insista, irmão, né? Insista para que eles participem. Foi um tempo muito abençoado ontem. As crianças ouviram palavras, não é, direcionadas para a vida deles. E não só isso, mas foram pelo Senhor abençoados, não é? Aqui foi orado que o Senhor marcasse essa geração. E nós cremos que sim, o Senhor há de marcar essa geração. Então, traga os adolescentes até a casa do Senhor. Talvez eles, por conta, não tenham essa vontade ou esse desejo ou o entendimento que precisa. Muitos adultos também não têm. Mas você que tem, não deixe de trazer os adolescentes da sua família, da sua casa, para que participem. Foi um tempo muito gostoso. E como o pastor Aguiar disse, hoje pela manhã tivemos também o nosso encontro com os obreiros, os oficiais aqui da Igreja Batista da Família em Osasco, e foi um tempo muito precioso. Por isso, meu irmão, eu sei que você tem os seus afazeres, certamente, você não é um desocupado, mas eu queria pedir a você que prestasse atenção para conciliar a sua agenda, porque Deus tem nos entregado coisas maravilhosas aqui, em tempos de comunhão, em palavra, e você que não tem conseguido se organizar, eu digo a você, tem coisas preciosas de Deus para você também, então participe. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir a você para seguir comigo lá, 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 1 de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Sua Bíblia já está indo para lá sozinha? Ainda não. Quando você abre, ela já vai sozinha para lá? 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos fazer a leitura dos versos 7 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro a fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Fechemos os nossos olhos, curvemos nossa fronte e oremos. Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez nos reunirmos, Pai, em Tua casa. Obrigado pela disposição, obrigado pela saúde, Senhor. Obrigado por todas as coisas que têm nos acontecido, Pai. Ainda que aos nossos olhos, às nossas vistas, Pai, sejam coisas difíceis, caminhos duros, Pai, tortuosos, mas o Senhor não nos deixa, nunca nos abandonou e segue conosco. Por isso, a Ti toda a glória, Senhor. Pedimos que o Teu Espírito fale conosco, continue a nos conduzir para a glória do Teu santo nome. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vou lhe fazer uma pergunta. Não pode ser diferente, não é? Quantos aqui têm piolho? Ninguém? Quantos estão com vergonha de dizer que tem? Os irmãos conhecem o piolho? Esse bichinho, não é? Tão pequenininho que, segundo aí referências, não é? Deve chegar no máximo, pensa num piolho grandão, 4 milímetros tem o piolho parrudo, né? Sabe aquele piolho tipo Sandrão, assim, né? É um piolho de 4 milímetros. 4 milímetros. E um bichinho tão pequenininho desse
é capaz de tirar o nosso conforto. Você vê uma pergunta tão boba dessa, quantos tem piolho? As pessoas, ai, já eu? E aí fica assim, né? Eu me lembro que na minha época, tinha um comercial, faz muito tempo atrás, eu acho que era um shampoo, eu não sei, e tinha uma mulher que ela estava com coceira, não é? Não era piolho, mas sei lá o que era, e ela, para coçar, ela estava envergonhada, então ela imitava um macaco, ela ficava e coçava, imitando um macaco. Mas esse bichinho, tão pequenininho, chamado piolho, não é? Ou os piolhos, como alguém poderia dizer, os piolhos, né? Tem um protagonismo na história, meu irmão, que se você não prestou atenção, o piolho é o bicho, né? Eita, piolho, firmeza que é o piolho. Só para você se lembrar, não é? Na história da humanidade, piolho tem papel assim, é incrível. Nas páginas da história, piolho aparece lá. Meu nome não aparece. O teu nome talvez não apareça. Mas o bendito piolho, como é que era o nome do piolho agora? Esqueci o nome. Ai, fugiu. Enfim, o piolho de cabeça, ele aparece na história. E não é só na história do mundo não, bonitão, porque a história bíblica, ela não é, a história do mundo, ela reflete a história bíblica. E na Bíblia, o bendito piolho aparece. Se você olhasse lá em Êxodo, no capítulo 18, não precisa se preocupar em abrir por lá, você vai encontrar um momento em que Deus já levantou Moisés. Moisés já saiu do Egito, foi passar um período no deserto. Deus fala com Moisés da sarça ardente, manda ele voltar para lá, porque ele vai libertar o povo. E Moisés já está de volta ao Egito, já teve a primeira, já teve a segunda, e chegou a terceira praga. Qual foi a terceira praga? Os piolhos. A praga dos piolhos. Meu irmão, a palavra diz que Deus chega para Moisés e diz assim: Moisés, fala para Arão pegar o cajado e tocar sobre a terra, porque o pó se tornará em piolhos e vai haver uma infestação de piolhos. Meu irmão, você pode imaginar uma infestação de piolhos? Você já imaginou? Eu acho que era por isso que os egípcios cortavam o cabelo assim, meio careca, né? Sem barba e sem nada, porque, rapaz, foi uma piolhada que eu vou te falar. E foi tão impactante a presença dos piolhos ali, que os magos egípcios tentaram, não é? Eles tentaram reproduzir, tentaram mostrar para o faraó que não, esse Deus não é tão poderoso assim, mas eles não conseguiram. E eles olharam para o faraó, meio que coçando a cabeça, talvez, né? Ih, faraó, isso aí é o dedo de Deus. Terceira praga, piolho. Piolho é uma praga, então, irmão? E se a gente continua, passa séculos para frente. Piolho agora no século XIX. Ao longo da história, o piolho vem fazendo um papel assim, olha aqui, vou te falar. Poucos, não é, insetos, como é que é o inseto que suga sangue? Hematófago? Vampiro, sei lá. É o inseto que, não é, suga sanguinho. Poucos têm tanta repercussão. Mas na corte, no período medieval, rapaz, aquilo era uma infestação. E não era só a turma, né, os mais simples, no campo, os humildes que tinham lá aquela coceira, mas os ricaços lá naqueles palácios, eu ia falar hotéis, naqueles palácios suntuosos, aquela corte lotada de gente, aquelas perucas, era porque debaixo estavam tudo com a cabeça raspada, porque não aguentava ali piolho. Era comum você andando na rua, não é? Segundo os historiadores, você encontrar pessoas com pentes bem fininhos, você já deve saber para que serve, e eles estavam lá e estavam passando, como chama? Penteando o cabelo? Não, meu irmão. No meio da rua, estava arrancando piolho, era normal, porque era tanto e todo mundo tinha. Que coisa, não? Como é que chama o shampoo anti-piolho? Hã? Graças a Deus pelo escabinho. E aí nós chegamos no século XIX, irmão. Século XIX, pertinho da gente. Quem se lembra de um doido chamado Napoleão? Napoleão Bonaparte. Rapaz, a história desse homem tem tantas situações, fizeram até um filme que eu não sei se faz jus à história dele ou não, não é? Mas tem tantas coisas que envolvem Napoleão, mas Napoleão fez uma investida contra a Rússia.
E ele entrou lá para investir contra a Rússia com um exército gigantesco. Ele foi com 600 mil homens. Eu não sei falar François, mas é o grande armée, é o grande exército. É o povão, 600 mil, marcharam para a Rússia, saíram da França e saíram lá, pocotó, chegaram em Moscou. Quando chegaram em Moscou, meu irmão, a Rússia já tinha abandonado Moscou, tinha tacado fogo, isso em 1812, tacaram fogo em Moscou, chegaram lá, a cidade estava devastada e vazia. E aí os franceses ficaram com cara de tacho, porque, mano, como é que nós vamos conquistar se não tem ninguém aqui? Vamos ter que dar meia volta. E quando eles dão meia volta, meu irmão, já era o início do inverno russo. Meu irmão, o inverno russo, se aqui a gente sexta-feira passou uma vida de pinguim, né? Imagina como é que é lá no inverno russo. E aí você pensa um exército que saiu em campanha e viajou todo esse tempo, agora precisa voltar. E não encontrou nada em Moscou. A cidade estava totalmente vazia e em cinzas, porque tacaram fogo em tudo. E aí os militares começam a voltar. E volta Napoleão também. Meu irmão, aí quem aparece nessa história? Aparece o piolho. 600 mil homens saíram da França, só 60 mil voltaram. E não teve combate, senão contra o piolho. O piolho matou 540 mil soldados, aproximadamente, franceses, no caminho de volta. É pouca gente para você? 540 mil pessoas morrer por causa de piolho? Você acha que piolho é só coceira na cabeça? Esse bicho também passa a doença por causa da bactéria. Aí o tempo passa, né? Não foi só Napoleão que se deu mal com piolho, não é? Chega a Primeira Guerra Mundial. Agora, não é? Século XX, Primeira Guerra Mundial. E aí, meu irmão, as trincheiras lotadas de soldado, tudo amontoadinho, aquilo é o playland do piolho, aquele mundaréu de gente grudadinho, cabeça uma pertinha da outra, os piolinhos só tuc, tuc, tuc. Infestou e ficou conhecido como a febre das trincheiras. Morreu mais gente na Primeira Guerra Mundial por causa de piolho do que em combate. Eu fiquei surpreso quando eu vi isso, porque eu fui procurar sobre piolho. E eu nem sabia de Napoleão, nem sabia da Primeira Guerra. E aí tem na Segunda Guerra Mundial. Porque o piolho não para, irmão. O piolho está lá a 1000. Só que dessa vez, o piolho encontrou um adversário diferente. Tem uma história, não é? Ela é verdadeira, é uma história que é contada por uma sobrevivente de campos de concentração nazistas. O seu nome é Corrie ten Boom, ela é uma holandesa. Meus irmãos, se você ainda não leu o livro dessa mulher, eu recomendo, faça essa leitura. É muito inspirador. A família dela é uma família holandesa cristã, e no período da Segunda Guerra Mundial, os alemães nazistas investiram contra os judeus. Você conhece a história do Holocausto, ou deve se lembrar dela. E a família dessa Corrie, ela guardava ou escondia judeus na sua casa, para que eles não fossem levados a campos de concentração. E de uma maneira totalmente escondida, de uma maneira, não é, contra o exército alemão, eles tentavam e ajudaram muitas pessoas. E depois de muitas denúncias de que na casa daquela família tinha judeus, porque quando os alemães chegavam lá e batiam, estão dizendo que tem judeu aí. O pai dela dizia, sim, claro, estão tudo debaixo da mesa, e abria a porta. E realmente eles estavam debaixo da mesa. Só que debaixo da mesa tinha uma espécie de um alçapão, que quando se abrisse, eles estavam lá embaixo. Mas ele dizia, dessa maneira, falando a verdade, que os soldados não acreditavam, porque crente não mente, não é? E ele disse, sim, está tudo aí debaixo da mesa. Aí os soldados olhavam assim, não tem nada aí não, vamos embora daqui. E assim foi por um tempo, até que finalmente encontraram. E quando encontraram, a família inteira foi levada para campos de concentração. A Corrie e a sua irmã Betsy foram levadas para o pior pavilhão e o pior centro ou campo de concentração que existia para mulheres. E elas foram levadas para lá. E naquele lugar, meus irmãos, quem estava lá? O piolho. E estava infestado. O lugar onde Corrie estava era o pior lugar por conta de frio e não tinha, era um campo de concentração, aquele lugar era feito para matar pessoas. Então ninguém estava preocupado se você estava agasalhado, se tinha uma cobertinha, não é? Lavaram o teu edredom, minha irmã Cláudia, não? Ninguém estava preocupado, não.
Pelo contrário, as pessoas morriam lá por causa do frio, morriam lá por fome, morriam lá por superlotação, sufocado de tanta gente. Pensa, Sardinha, você reclama do trem na Sé, né? Você não conheceu aqueles lugares lá, meu irmão? Coisa terrível. As coisas que são descritas no livro dessa senhora, não é? E no meio de toda aquela situação, a irmã dela, chamada Betsy, se lembrou do que está em 1 de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 18. Coloca aqui para mim, Heitor, por favor. 1 Tessalonicenses 5, verso 18. E aí diz o seguinte: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Quem estava pregando isso aqui era a Betsy, a irmã de Corey, dentro de um campo de concentração, num pavilhão abarrotado de mulheres. E se você já viu fotos daquela época, é triste de ver. Pessoas esqueléticas, não é? Em condições terríveis. Imagina o cheiro, ninguém se banhava ali, as coisas eram feitas por ali mesmo. E no meio daquela situação horrorosa, Betsy dizia: se lembrem do que a palavra do Senhor diz, deem graças a Deus em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. E aí a Corey olhava para ela e falava assim: você bateu a cabeça, minha filha? Está lotado de piolho aqui. E ela disse assim: graças a Deus pelos piolhos. Alguém já agradeceu a Deus pelo piolho? A história dessa Betsy, ela diz que ela chamou aquelas mulheres, acalmou todo mundo e disse: olha, vamos orar e vamos agradecer a Deus pelos piolhos. E o pessoal: como assim agradecer pelo piolho? É por causa dos piolhos que os soldados alemães não vêm aqui. Você viu quanta gente morreu em batalha? E não por causa de tiro e de bomba, mas por causa de piolho. Os soldados não queriam chegar nem perto daquele pavilhão, com medo de serem infectados por bactérias por causa de piolhos. E então, porque eles não iam até lá, nenhuma mulher daquele pavilhão era violentada, porque todas as mulheres sofriam violência sexual. Foi uma coisa terrível. Aquilo, meu irmão, é uma vergonha para a humanidade. Mas por causa dos piolhos, nenhum soldado foi até lá. E não só aquelas mulheres não foram violentadas, mas porque não vinha nenhum soldado, diz Corey, elas tinham oportunidade de cultuar a Deus, elas tinham oportunidade de louvar ao Senhor, e entre elas ali, orar. Porque Deus colocou piolhos naquele lugar. Sabe, meu irmão, que fé é essa? Que fé é essa que olha para os piolhos e no meio de um campo de concentração, depois de tantas notícias e cheiro de morte, deem graças ao Senhor em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Que fé é essa? E hoje o nosso tema, não é? Estamos falando já há algumas semanas sobre dons espirituais. Lemos em 1 Coríntios, do capítulo 12, o apóstolo Paulo ensinando uma igreja que sofria inúmeros problemas morais, problemas comportamentais, problemas, não é, na celebração e na sua liturgia. Era uma igreja terrível, aquela igreja em Corinto. E então ele escreve uma carta, estamos aí com ela, não é, aberta, em 1 Coríntios, no capítulo 12, eu queria que você mantivesse aberta. E no capítulo 12, verso 1, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos imundos. Já vimos essas questões, não é? Entre os porcos e as ovelhas. Os porcos que gostam da lama e a ovelha que, quando se suja, busca imediatamente se limpar da sua sujeira. E aqui nós vemos o verso 3, por isso eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz, Jesus seja amaldiçoado. E também ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. No meio de toda aquela confusão de pessoas que queriam se aparecer e ter destaque, serem melhores do que os outros, não é? Para serem talvez venerados ali, o apóstolo Paulo diz que o Senhor
ministra diferentes tipos de dons, o verso 4, mas um único Espírito. Existe uma unidade no corpo de Cristo. E quem promove essa unidade é o Espírito de Deus. Verso 5, há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A Santíssima Trindade, como vimos, diretamente, não é? Atuante em toda a obra do reino. E aí chega o verso 7 que nós lemos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Talvez você que tenha acompanhado as séries, não é? Puxa, pastor, eu acho que eu não tenho a palavra de sabedoria. A Bíblia nos incentiva a buscar esse dom e buscar com dedicação, não é? E eu espero que ao longo desses dias que temos visto esse tema de dons espirituais, os irmãos tenham realmente, não é, se sentido desafiados e estimulados pela palavra de Deus a buscarem ao Senhor. Porque o objetivo disso é esse, não é que todos nós busquemos para que, não é, aqui a igreja seja abençoada com os dons que o Senhor já ministrou à sua igreja. Veja aí o verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, com o objetivo visando o bem comum. E aí ele cita, pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento. E aí alguém pode dizer, puxa, pastor, eu também não tenho a palavra de conhecimento. Não foi nem a de sabedoria, ou não foi a de conhecimento. Ou, de repente, você já se encontrou num deles aí, louvado seja o Senhor. Porque estes sinais apontam para Deus e não apontam para você. Os holofotes nunca estarão sobre mim ou sobre você, mas todos eles apontam para o Senhor. E aí ele continua dizendo, não é que depois da palavra de conhecimento, verso 9, que é onde nós nos debruçaremos hoje, há outro fé. Existe um dom, que é o dom da fé. E aí, meu irmão, você talvez fique a pensar, não é? Puxa, mas tem alguma coisa errada aqui. Veja o verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. A cada um é dada a manifestação do Espírito. Mas ele diz assim que pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a de conhecimento. De maneira em que é tão simples de entender que não são todas as pessoas exatamente iguais no que se referem a dons espirituais, mas a um Deus deu algum ou alguns, e a outro Deus deu outros, e não são iguais. Palavra de sabedoria, nem todos têm, mas entre os dons existe aquele que Deus já lhe deu, se você é cristão. Mas eu não tenho palavra de conhecimento, e aí quando chega na fé, alguma coisa parece estar errada. Ora, como assim a fé é um dom? Ora, se eu bem entendi, a palavra diz que o justo vive pela fé. Romanos capítulo 1, verso 17 diz, o justo vive pela fé. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia? Eita glória! O justo vive pela fé. Se não tem fé, o justo então não existe. Porque o justo, ele é justo por causa da fé. O justo vive por causa da fé. Ora, e se não tem fé, não tem justo, então se não tem justo, não nasceu de novo. Tem alguma coisa errada aqui? Não, não tem, irmão. Existem tipos ou classificações, se assim pudéssemos chamar, de fé. A primeira delas, e que talvez tenha gerado alguma confusão na mente de alguém aqui, é a fé salvífica. São nomes bonitinhos, não é? Mas é a fé que promove salvação. A fé salvífica, meu irmão, também é dom de Deus, mas não é dessa que está tratando o apóstolo Paulo. Esta, todos que são filhos de Deus, têm a fé salvífica, necessariamente, porque se não tiver, não nasceu de novo. Ora, onde nós encontramos isso? Encontramos em outra epístola paulina, Efésios capítulo 2. Eu vou pedir a você que siga lá comigo. Vamos dar uma olhada. Efésios capítulo 2, um pouquinho para frente. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Efésios capítulo 2, veja aí comigo o verso 1. O que é que diz? Palavra do Senhor. Se você é aqui dessa comunidade,
Já ouviu esse texto uma porção de vezes. Oh, Deus bom, aleluia. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Esse é o raio-x passado, não é? Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Que desobediência é essa? Desobediência ao Evangelho, a chamada do Evangelho, e por isso continuam mortos. Verso 3, anteriormente todos nós também, olha o apóstolo Paulo se incluindo, nós também, ele, judeus, porque ele está falando com gentios aqui, né? Mas todos estes também viviam entre eles, satisfazendo as vontades da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, e como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Não tem nenhum santinho que vai para o inferno, viu, meu irmão? Todos são merecedores da ira. Muito bem. E aí, verso 4, todavia Deus, que é rico em misericórdia, percebeu o contraste. Nós que éramos merecedores da ira, pela misericórdia de Deus, todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. E aí Paulo adianta, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, estamos chegando na era que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. E aí vem o verso que nos importa, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Não por obras para que ninguém se glorie. Se não é por obras, não é na minha capacidade. E então Paulo diz, pela graça, sois salvos mediante a fé. E isto, a graça, a salvação e a fé, isto não vem de nenhum de vocês, é dom de Deus. A fé salvífica também é dom de Deus e tem um propósito para isso. Veja aí agora o verso 10. Porque nós somos criação de Deus. Se alguém falar para você, eu não sou criado foi Adão. Meu irmão está precisando ler a Bíblia. Porque nós somos criação de Deus, fomos criados, não como Adão, agora criados em Cristo Jesus. Veja aí, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Então, de antemão, Deus preparou as obras, de antemão, Deus preparou o Cordeiro, e agora nós experimentamos dessa graça. É uma graça que salva, graça então salvífica. Esta fé, ela vem, e ela vem a partir da pregação da palavra, não tem outro meio. Tem irmãos procurando revelação, profecia, de que nós já tratamos aqui. Isso não gera salvação em ninguém. O que gera salvação é o entendimento de que você era merecedor da ira de Deus, mas que pela graça de Deus Ele enviou Jesus. E agora todo aquele que crê em Jesus, que fez a morte em substituição, morreu no meu e no seu lugar, estes que creem em Jesus, que morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou, estes são salvos. João 3,16, acho que foi lido aqui ontem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem, essa é a fé salvífica. Essa todo mundo que é crente, se você é cristão, você tem esta fé. Esta fé é dom de Deus e Deus lhe deu para que a partir dela você então estivesse vivo. O justo vive pela fé. Muito bem, essa é a fé salvífica. Existe uma outra forma como a fé é percebida na Bíblia. Se você acompanha as leituras bíblicas, você deve perceber que em alguns momentos a palavra fé, ela é usada, mas ela tem um significado que não é a respeito da salvação e também não é a respeito do dom, como nós vimos lá em 1 Coríntios. Qual que é o outro uso da palavra fé no contexto bíblico? É a fé doutrinária.
O que seria a fé doutrinária? É o conjunto de crenças, é o conjunto de valores, é o conjunto de ordenanças que nos identifica. Como é que eu sei que a pessoa é cristã? Porque ela crê em Cristo, porque ela entende que Cristo é Filho de Deus, enviado ao mundo, não é? O Filho de Deus, o Logos de Deus, o Verbo que se fez carne, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Este é o conjunto doutrinário, por isso se diz fé cristã. Existem outros tipos de fé que não sejam cristãos. Por isso a fé também é um conjunto doutrinário. E é por isso que é importante você, quando fizer as leituras, não é? Você entender o que se refere ou do que fala o autor quando usa a expressão fé, não é? Muito bem, então já vimos a fé salvífica, a fé doutrinária. Existe uma outra classificação de fé. Esta fé agora é a vida prática, o exercício prático daquilo que é o seu conjunto doutrinário. A fé doutrinária agora gera em você uma outra fé. Veja como nós usamos a mesma palavra para vários sentidos. E qual é agora a fé prática? Bom, Tiago fala bastante sobre ela. Vamos lá para Tiago, meu irmão? O meio-irmão do Senhor Jesus, Tiago, uma pessoa de grande influência em Jerusalém. Veja aí Tiago no capítulo 2. E aí Tiago, meu irmão, ele é bem pragmático. Não tem lá muita conversa, não, ele já vai direto ao ponto. Não é? Esses crentes que ficam com umas enrolação, 9 horas, Tiago já vai direto. Capítulo 2 da Epístola de Tiago. O que é que diz lá? Verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Nós já vimos lá em Efésios que a obra não gera fé salvífica. Então, se ele está relacionando obras, não é dessa que ele está falando, é de outra coisa. Depois de fazer essa pergunta, ele faz outra. Acaso a fé pode salvá-lo? Bom, se é uma questão de salvação, fica ainda mais evidente que não é daquela que ele está falando. Porque se fosse daquela, a gente diria sim. Mas a resposta aqui, veja o versos 15. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento, ou do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer. Ora, com o quê? Com o vento? Se ele está precisando, ele não tem. E aí vai o crente espiritual e diz, vá para casa e se aqueça, irmão. Vai para casa e se esbanje de comer. Mas ele não tem. E então, o verso continua. Sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Veja o pragmatismo de Tiago, não é? Então ele continua no verso 17. Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhada de obras, esta é uma fé morta. De modo que a obra não produz a fé, mas a fé verdadeira produz obras. E aí ele continua no verso 18, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. De maneira que a característica do crente, meu irmão, é a frutificação que o Espírito gera a partir da vida dele. É só olhar para trás e você vai ver uma porção de coisas que Deus fez através da sua vida. E é o que Tiago está dizendo aqui. Verso 19, você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Porque tem crente que não treme, né? Os demônios tremem. Então ele dá uma certa atualizada, né? Realística para a turma. Verso 20, insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? E aí ele diz, não foi Abraão, nosso antepassado justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Essa é uma palavra muito importante, aperfeiçoadas. A fé foi aperfeiçoada. A palavra aperfeiçoar, geralmente ela implica, meu irmão, em exercício.
Geralmente, sabe quando alguém vai à academia? Não é? Não é exercício matemático que você frita o cérebro, pode ser também, não é? Não é quando você joga sudoku e não aprendeu as técnicas do sudoku. Mas quando você vai na academia e tem aquela turma assim que, meu irmão, parece que acabou de sair da piscina de tanto estar suando, não é? Porque eles estão se esforçando. A palavra aperfeiçoar aqui, e na boa parte que ela aparece na Bíblia, ela tem esse sentido de ginástica, de exercício, de esforço e de coisas que não são naturais, porque o músculo não cresce naturalmente. Diferente da barriga. Não é? A barriguinha ela vem, o muque não. Da mesma forma, o Tiago aqui, o apóstolo Tiago está dizendo para todos nós, não é? Verso 22. Você pode ver que tanto a fé como as obras atuam juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a Escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E o sentido que ele está trazendo aqui para todos nós é exatamente esse. Se existe fé, existe a produção, porque o Espírito produz, não é? Muito bem. Portanto, a fé prática está apresentada aqui por Tiago. Vimos que existe uma fé salvífica, uma fé doutrinária, uma fé prática, e todas elas constituem aquilo que nós chamamos de fé. Existem outros tipos de fé também. Rapidamente falando, existe a fé escatológica. O que seria a fé escatológica? Nós esperamos pelo fim dos tempos e temos uma esperança que a palavra de Deus nos dá, que o Senhor Jesus vai voltar, que vai haver o arrebatamento, não é? E que o mal vai ter o seu fim. Isso é de escatós, está falando do fim dos tempos. Lá para frente nós temos fé. Outro tipo de fé que nós podemos encontrar, e este, graças a Deus que ele existe, por todos, mas é a fé do descanso, é a fé da confiança. Sabe, meu irmão, existe algo que é muito importante na vida do crente. Muitas pessoas não têm conhecimento. Não têm conhecimento bíblico, não conhecem a Deus, o Deus que servem, o Deus que chama de filho, chama você de filho, e que você é ensinado a chamá-lo de pai agora. Tem gente que não o conhece. Mas tem gente que o conhece muito bem, ou tem se esforçado em conhecê-lo cada vez mais. Glória a Deus por isso. E todo esse conhecimento agora serve-nos para quê? Para que quando chegue um momento difícil na tua vida, meu irmão, você olhe para esse jardim que Deus produziu em você, cheio de árvores frondosas e que frutificaram pelo seu espírito, e agora você pegue um desses frutos, meu irmão, e dele se alimente. A gente tem uma mania de contar os testemunhos. Quais são os testemunhos de crente hoje em dia? Fiquei milionário. Não é? Não tinha dinheiro na conta, apareceu dinheiro na conta. E tanta coisa assim. Geralmente envolve dinheiro. Mas testemunho de crente é só testemunho de vitória. Os fracassos, tem crente que não testemunha os seus fracassos. Mas deixa eu lhe dizer algo. Os fracassos estão lhe ensinando muita coisa. Muito mais do que as conquistas, de longe. Hebreus nos ensina a não rejeitarmos as disciplinas que o Senhor nos propõe. E a disciplina, meu irmão, se está sendo disciplinada é porque tem alguma coisa que não está certa, não é? E precisa ser consertado, não é? Por isso que um pai corrige um filho. Elas estão nos formando e nos forjando, nos amoldando, como disse o pastor Aguiar aqui no começo do culto, não ao mundo, mas à imagem do Senhor Jesus. E quando chegam os tempos difíceis, e quando chegam as situações difíceis, geralmente, e falo como eu também experimento isso, o que é que o crente faz? Se prostra. Meu Deus. E a coisa fica pesada, não fica? Você fica com menos vontade de encontrar as pessoas, principalmente aqueles que você sabe que está indo muito bem, né? Você fala, caramba, vou chegar perto, o cara vai falar que ficou tudo... E aí ele vai perguntar, e você? Eu vou falar o quê? Eu falo, ixi, não, comigo não, né? E aí o crente vai querendo se isolar, e por quê?
Ora, Deus não preparou uma colheita para você, Deus não proveu para você palavras de conforto e de consolo, porque Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas não era para perder o ânimo, não é para se prostrar não, bonitão, é para se levantar, porque Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus está com você, e você pode dizer que você confia em Deus, porque Ele é o seu provedor. Então é esse o momento de você sacar a tua mão e pegar o fruto desse jardim que Deus produziu na tua vida e se alimentar dele. Se alimentar da esperança, meu irmão, da palavra, da fé que Deus produziu em você. Porque o crente não vive só de sol e céu azul, mas também de chuvas, tempestades. Ó mestre, o mar se revolta. Andou sobre a água, você ficou tão ousado e de repente afundou, não é? Não tem também os fracassos? Portanto, meus irmãos, a fé é um conjunto de situações na vida de todos nós e que ela nos ensina que em tempos, e principalmente esses tempos, que nos desafiam a manter a nossa caminhada, que nós devemos estender a mão e comer desse alimento que Ele já proveu para mim e para você. Quantos aqui podem dizer que realmente Deus não nos abandonou? Senão aqueles que experimentaram situação em que todos viraram as costas, em que tudo parecia perdido, em que tudo parecia o último dia e terrível da sua vida. Mas esse dia, se estamos falando do passado e não da situação de hoje, esse dia já se passou. Foi o pior dia naquele tempo, porque hoje talvez se montem outros novos piores dias, não é? Mas o que é que você aprendeu naquela experiência? Deus não te abandonou. A mão do Senhor não deixou de estar sobre a sua vida. A mão do Senhor não deixou de estar sobre a sua família. A mão do Senhor não deixou de protegê-lo. E agora a gente continua a caminhada, porque outros tempos vão chegar. E disse o apóstolo Paulo certa vez: irmão, não vai para lá não, porque teve um irmão que teve aí uma profecia e viu que ele seria preso. Olha, os pés e as mãos de quem usa esse cinto aqui vão estar amarradas. E aí Paulo fala, né? Amém, irmão, eu estou pronto para morrer por Cristo. Um grande pregador desse nosso século, não é? Faleceu em agosto, se eu não me engano, John MacArthur. E eu tive a oportunidade de acompanhar o culto, não é? Em memória, e que foi celebrado. Meus irmãos, nós observamos, não é, a vida desse homem, grandes produções, grandes situações, mas ela teve um fim. Houve tempos difíceis, ele teve, acho que, dificuldades respiratórias, eu não sei muito bem o que aconteceu com ele, e já aos 80 e tantos anos, passou. Assim também, todos nós teremos um dia em que os olhos vão cerrar. E no funeral, ali, no culto memorial, um dos filhos dele, os americanos têm o hábito, não é, das pessoas irem lá e falarem coisas acerca de quem faleceu, não é? E aí um dos filhos dele subiu lá. Bom, você quer saber como é que é ser filho de John MacArthur? Eu vou falar para você. Quando eu tinha uns 18 anos, meu pai dirigindo o carro, ele bateu a mão na minha coxa assim, eu tomei um susto, porque parece que esse homem era um cara muito sério, muito cerrado assim, né, de poucas amizades. E ele bateu a mão na minha coxa e disse assim: você está pronto para morrer? E o testemunho dele, ele falou: rapaz do céu, que pai que faz uma pergunta dessa para o seu filho? Você está pronto para morrer? É claro que não. Não é? E aí ele contou toda a história, mas ele, chegando ao final da vida do pai, o pai já numa situação difícil, ele devolveu a pergunta e disse: pai, o senhor está pronto para morrer? E ele respondeu: sim. Sim, eu anseio pelo meu Salvador. Sabe, meus irmãos, existem momentos da vida da gente, não é? E são preparados para você experimentar de um fruto que geralmente você não pega. Você só quer pegar o do céu azul, você só quer pegar o do sol brilhante, mas tem uns que Deus preparou para que você conheça em profundidade que Ele é o Deus que cura. Em profundidade que Ele é o Deus que provê todas as coisas.
em profundidade que Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, e não há ninguém que possa contra Ele. E você vai passar por essas situações porque Deus quer que você o conheça em profundidade, e não só superficialmente. Por isso, crente, o conhecimento é muito importante e muito necessário, só que ele não é um artigo para ficar na sua prateleira, mas ele é algo que Deus lhe deu para você usar no dia a dia. Por isso existe uma fé que nos traz conforto e consolo, mesmo em tempos difíceis. E então, do que se trata a fé que o apóstolo Paulo traz aqui para todos nós, no capítulo 12 da primeira de Paulo aos Coríntios? É uma fé, meu irmão, se todos nós temos fé, porque Deus nos dá a fé, e não se trata só da crença nas verdades bíblicas, porque essa também é partilhada. Do que se trata essa fé? Se trata de algo, meu irmão, que Deus exerce na vida do crente, talvez pontualmente, e que é extraordinário. Sabe o que é extraordinário? Não é uma palavra para você falar, nossa, que incrível. Extraordinário quer dizer que é fora do comum. Saiu do ordinário, é extraordinário. Ordinário, comum. Ordinário não é um xingamento, né? Ah, seu ordinário. Seu ordinário quer dizer que você é uma pessoa comum. É extraordinário, quer dizer que é fora do comum, é fora do natural, é sobrenatural. E talvez você já tenha experimentado isso na tua vida, ou no teu contexto, em que todo mundo... Ixi, agora a igreja fecha aqui, meu irmão. Aí se levanta um. Não. Nós vamos nos levantar com ousadia, e vamos dar um passo de cada vez, e vamos caminhar, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Vamos avançar em nome de Jesus. E que fé é essa, meu irmão? De onde ele tirou isso? Se não algo extraordinário. As vistas mostram totalmente ao contrário. As pessoas, os espias, olham e falam, vixe, os malucos lá são muito grandes. E os caras têm R-15, os caras têm trator não, como chama? Tanque de guerra, os caras têm um monte de coisa. Meu irmão, os miojos eram comidos pelo soldado japonês. Você sabia disso? Você não veio hoje de manhã, então você perdeu informação importante. Miojo, meu irmão. O japonês estava comendo na guerra, né? Sabe, querido, a fé agora, ela vai nos ajudar a viver momentos que são tão desafiadores, mas que a gente vai dar um passo para além. Eu tenho algumas experiências como essas na minha vida, e é algo realmente extraordinário, porque os teus olhos estão vendo aquilo que é bancarrota, não é? Os teus sentidos, teu ouvido, porque as pessoas ficam falando, não é? O cheiro é cheiro de depressão, é cheiro de morte, é cheiro de falência, é cheiro de tudo, não é? A sua lógica está calculando as coisas, porque se você é uma pessoa racional, não é? Vimos sobre o custo, não é? As pessoas estão calculando o custo, mas se esquece de um componente, que é o Senhor, e não pode se esquecer. Não é? E olha assim e fala, ixi, não deu, acabou. É o fim. Não é? Pois é, aí aparece o Senhor e diz, não, não é não. Porque a palavra final é minha. Não é de governos, nem de um que com tarifaço, nem do outro que torce o narizinho, não vou ligar, não. E não é nessa disputinha de governos. Mas há um trono que não tem 1 milímetro que foi se movimentado, não é? Permanece no mesmo lugar. É estável, é eterno, e todos, tudo e todos estão subjugados a Ele. Ele tem a palavra final, e aí Ele põe no coração de um irmãozinho. Nós vamos levantar, e Deus vai honrar esse propósito. O Senhor vai fazer, e Ele começa, meu irmão, a contagiar pelo Espírito Santo do Senhor os demais. É a fé extraordinária que o Senhor manifesta. E se não é entre a igreja, é na família. São situações pessoais em que está todo mundo ali. Nossa, aquela pessoa ali não tem jeito, mas se levanta um. Quem conhece aquele grupo chamado Jeová Nissi, o grupo de teatro? Acho que é o principal, ou a pessoa que Deus usou para levantar aquele projeto. Ele era homossexual, ele testemunha sobre isso. E ele fala sobre o testemunho da avó dele. Aquela avó, meu irmão, aquilo não é uma fé normal.
A avó dele passava a roupa que ele ia usar para fazer programa, como um prostituto, não é? Um travesti, a roupa do travesti ela passava para que ele fosse fazer o programa, só que ele conta que ela passava orando. E foram anos, mas antes dela morrer, segundo o testemunho dele, eu não conheço tampouco ele nem a família dele, mas antes que ela morresse, ela viu, porque Deus disse a ela que ela veria a transformação na vida desse rapaz. E essa peça chamada Jardim do Inimigo, que já completou 10 anos, talvez já tenha 20, não é? Tem uma mensagem tão forte e profunda, se você não viu, também recomendo que você veja, porque ela tem mensagens muito importantes para a igreja hoje em dia. Essa é a fé extraordinária. Não se trata de um conjunto de conhecimentos só, não se trata da fé salvífica, mas é algo que Deus levanta para um momento específico ou para momentos específicos na vida de alguém. Essa é a fé descrita aqui. Então veja ali no verso 9, a outro fé. Outro, a palavra outro no verso 9 é a palavra hétero. E o que quer dizer hétero? Quer dizer que é diferente, certo? O que é um casal hétero? Uma mulher e um homem. Hétero, diferente. Então, hétero foi dado o dom da fé. A outro, porque tem pessoas que Deus ministra e tem para outros que não. Mas na sabedoria de Deus, Ele provê na sua, não é, sabedoria a suficiência para todos nós. Então, a outro, verso 9, fé. E pelo mesmo Espírito, dons de curar. Dons de curar. Veja que está no plural, certo? Você entendeu aí? Dons, né? Como ensinavam as crianças na escolinha, a cobrinha, não é? É o dons de curar, porque não é um só, mas tem maneiras e tem formas. E essas são palavras, meus irmãos, que têm poucas outras referências bíblicas e dão margem a eu cuidar da floresta, né? Para não entrar em muitas questões, mas o plural aqui sobre curar, os dons de curar, é porque Deus cura através de pessoas, sim, meu irmão, e glória a Deus por isso. O poder de cura não ficou estacionado lá no primeiro século com a primeira, não é, manifestação da igreja, mas ao longo do tempo o Senhor tem manifestado cura. Então tem sim aqueles a quem Deus usa para curar. Nós já testemunhamos aqui sobre uma mocinha de 6 ou 9 anos, eu não me lembro, lá de Sorocaba, que tinha leucemia. O quadro era bem difícil, leucemia é câncer no sangue, não é? Se eu não erro aí. E uma situação que, geralmente, quando se manifesta, as expectativas são baixas. A igreja orou, e depois veio o testemunho de que aquela moça, aquela pequena mocinha, foi curada. Quantos testemunhos nós conhecemos de gente que a gente conhece e que foi curado pelo Senhor, e de maneira extraordinária, não comum. O Senhor tem várias maneiras, por isso, dons de cura. Sabe, meu querido, aqui é da minha parte, pode ser que não seja essa a proposta aqui do Espírito Santo através da vida de Paulo, mas tem uma maneira que manifesta a cura que é tão preciosa, se chama abraço. As pessoas às vezes ficam pensando, né, mas o que eu vou falar? Quando é aquela hora, aquele climão, Meu irmão, um abraço. Um abraço manifesta muitas coisas. E certamente desconstrói muralhas e passa a construir pontes. Dons de cura. De maneira que o Senhor manifesta. Existe o curandeiro gospel? Não, irmão. Porque esses dons são colocados pelo Senhor na vida de pessoas, e isso pode se manifestar, por exemplo, na minha vida uma vez e não se manifestar mais. Como Deus pode usar outras vezes, segundo a sua vontade. É o que nós temos visto o Senhor fazendo. Então existe entre nós pessoas a quem Deus, sim, levanta para manifestar o dom de cura. Será que a igreja não precisa de pessoas assim? Para que servem os dons? Verso 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum.
Meu irmão, como é importante que a igreja passe a buscar com dedicação os dons. E o dom de cura, meu irmão, está diretamente ligado à fé. Porque aquele que se levanta para orar por alguém e impor as mãos, não é? Esse está se levantando com fé. E pela fé ele se levanta e impõe as mãos. Porque ele em si não tem poder algum, senão aquilo que o Espírito na vida dele manifesta por meio dele. Dons de cura. Existem maneiras pelas quais Deus manifesta a cura. E na sequência do texto, não é? Depois de dizer que há outro dons de curar e pelo único Espírito. Tudo isso é obra e frutificação do Espírito. E aí ele diz assim, não é? Há outro, verso 10, poder para operar milagres. Meus irmãos, eu tenho tido a oportunidade de conversar com alguns missionários e é incrível o que Deus tem feito. Campo missionário, eu ouvi de um dos missionários e eu costumo repetir, porque eu realmente acredito nisso. Campo missionário, você quer ver milagre, meu irmão? Vai para campo missionário. Os milagres se manifestaram, a maior parte deles expõe que isso demonstra a veracidade da palavra, isso autentica a palavra ou a pessoa que Deus enviou. Então Deus manifestava esses milagres para mostrar, este é o Filho de Deus. São sinais. Para mostrar que os apóstolos têm autoridade, Deus manifestava sinais. Ora, Elias e Eliseu, o que é que um pediu? Não é? Agora eu quero a porção dobrada do seu espírito. Elias sobe aos céus, porção dobrada do espírito. Agora o Senhor Jesus sobe aos céus e vem o seu Espírito sobre a igreja. O que nós podemos entender porção dobrada? Ora, irmão, o que é que Jesus disse? Aquele que crê em mim, obras maiores fará. Porção dobrada. Ora, que obra poderia ser maior do que chamar alguém de um túmulo depois de 4 dias e falar, Lázaro, vem para fora? Porque é mais abrangente. Jesus estava ali numa região e agora a igreja está comissionada para o mundo. Porção dobrada do Espírito. E agora há a manifestação do poder de realização de milagres. E Deus faz. Deus faz. Deus fez um milagre na minha vida. Eu não sei explicar. Meu casamento aos 7 anos tinha acabado. Na verdade, nem tinha casamento. Eu tive a crise do 1º ano, do 2º, do 3º, do 4º, do 5º, do 6º, do 7º ano. E no 7º ano a coisa... agora que teve o fim. Levei a Ellen de volta para a casa dela. Eu fiquei nervoso, rapaz, aquele dia. Que era de madrugada. Entramos no carro. Eu lá, pistola, com toda aquela situação lá, soltando fogo para todo lado. Quando eu olho para o lado, a Ellen dormindo de roncar e babar. Para tomar banho. Passamos um mês, ela lá e eu aqui. E o que eu escutava, meu irmão? Ixi, já vai pensando aí como é que vai ser a partilha dos bens aí. Que? Eu nem estava pensando nisso. Aí veio outro, viaja para o exterior, tanta mulher nesse mundo, vai para fora, vai para o exterior, arruma uma gringa aí para você. Olha a quantidade de conselhos, né? Mas essa não era a palavra de Deus. Até que um dia o Senhor me arrebatou no meu carro. Eu tive uma experiência, irmão, que eu não consigo te explicar. E nem me pergunte, porque eu não consigo, é difícil. Mais perto do que eu posso dizer, que parecia um cinema que eu estava sozinho nele. Tudo preto e eu via a minha vida passando na minha frente. Até achei que eu estava morrendo aquele dia. E Deus me mostrou coisas que eu precisava ver. E que só Ele para me mostrar. E a partir daquele dia... me veio a seguinte pergunta da parte do Senhor: você quer teu casamento de volta? E eu não respondi outra coisa senão sim. Meu irmão, se você não acredita em milagre, você não conhece o Deus que a Bíblia fala. Não deu. Eu andei da raia da USP, bem no comecinho da raia da USP, foi quando tudo isso aconteceu. Eu estava dirigindo meu carro. E eu cheguei lá na Berrine, lá do outro lado, lá onde era o prédio da Nestlé, e quando eu abri os meus olhos, que para mim foi um abrir e fechar de olhos, eu já estava com o carro estacionado, desligado, eu estava paradinho lá. Como é que eu cheguei lá?
Deus é quem sabe. E quando veio essa pergunta do Senhor, não deu um segundo, o meu celular tocou, depois de 30 dias que eu não estava falando com a Ellen. Era uma mensagem dela, dizendo: escuta, você pode falar? Eu queria falar com você, eu estou com saudade. E aí, assim, a história é longa, e eu estou me poupando aqui para você não me ver chorando, mas enfim, a história é longa. O milagre não aconteceu ali naquela hora, assim, plim, a Ellen, outra Ellen, eu, outro eu. Não, irmão. Deus começou o seu trabalhar. Mas a palavra de morte, a palavra de falência, a palavra de destruição, tudo isso, meu irmão, nem por terra caiu. Foi para debaixo da terra, porque o poderoso se manifestou do seu trono. Poder de realizar milagres. Deus faz milagres. Ou se faz. E muitos. A igreja precisa testemunhar do que tem visto do Senhor. Deus faz milagres. Deus reconstrói. Aí vieram 2 milagrinhos, porque minha esposa é diabética e não podia ter filhos. Eu tenho um menino de 12 e uma menina de 11 anos. E vê-lo aqui, falando da palavra de Deus. Um menino que não falava até os 4 anos. Cada um tem suas lutas, né, irmão? E vê-lo aqui, passando o dia com a sua Bíbliazinha, o seu tabletzinho. E sabe o que ele estava fazendo, pastor Jorge? Texto base. Tema da pregação. Qual vai ser minha introdução? Ponto 1, ponto 2, ponto... É isso que ele estava fazendo. 12 anos de idade. Eu não pedi nada para ele. Não forcei nada, porque tem pessoas que acham que meus filhos, não é? São... Lá em casa é só, tipo os CJ aí, né? Pela rua. Estou doutrinando meus filhos. Meu irmão, se eu disser para você a quantidade de vezes que a gente senta para falar, não é? Talvez eu frustre a sua expectativa. Isso aí é a pura manifestação de Deus na vida deles, porque não fui eu quem os gerei, mas o Senhor da eternidade sonhou com eles. Como sonhou com a sua vida, com a sua família, com os seus filhos, com a sua posteridade. Deus realiza milagres. 3 dons que nós vimos hoje. Fé, o dom de realizar milagre e dons de cura. E Deus manifesta seus dons nos dias de hoje, para a glória do seu nome. E tudo isso, meu irmão, na minha vida, gerou, sabe o quê? Os meus joelhos em terra, meu rosto no chão, e dizendo: louvado seja o meu Senhor. Sabe o que seria de você ou de mim, se não fosse Deus? Onde nós podemos ver, então, exemplos desses dons de fé, de cura e de manifestação e realização de milagres? Bom, se você conhece a história, vamos dar uma passeada, né, pela Bíblia. Se você conhece a história de Abraão, você deve conhecer que, né, o homem pelo qual Deus manifestou fé, sai da tua terra, sai da casa da tua parentela, vai para o lugar onde eu mandei. Não tem GPS, irmão, naquela época. Ele não pôs no Waze, ele não foi lá no Google Earth, né? Ou foi lá no Google, deixa eu ver como é que é a terra prometida, né? Será que tem muito corintiano lá? Deixa eu ver aqui como é que é. Não conseguia ver, irmão. É totalmente na fé, na dependência, na expectativa da veracidade daquele que fala. Muito bem, se levanta e vai. Aí de repente Deus pede a ele, não é? Fala que ele vai ter um filho. Na sua velhice, ele vê o milagre de Deus acontecendo. O filho é gerado na sua velhice. Sara até dá uma risadinha lá, que o anjo fala: tá rindo do quê, mulher? Daqui a 1 ano eu volto, você vai estar com ele no teu colo. Ah, tá achando que tá falando com quem? Ora, se não é o Todo-Poderoso. E assim foi. E aí Deus fala: agora você vai levar Isaac para o sacrifício. Meu irmão, consegue ver exemplo de fé na vida desse homem? Bom, muito bem, vamos seguindo pela história. Quem mais tem manifestação de fé, não é?
e de milagres e coisas que são extraordinárias, fora do comum. Você conheceu um homem chamado Jacó? Não é? Ora, está na linhagem de Abraão, é o neto, veio depois de Isaac. E esse homem, ele vê diante dos olhos dele o irmão dele vindo com o exército, ele clama: Senhor, se foi o Senhor mesmo que mandou sair de lá e voltar para cá, dá um jeito, toca o coração do meu irmão aí. E quando ele se encontra, o que acontece? Uma briga de foice? Ou uma reconciliação? Rapaz, quantas coisas maravilhosas na vida desses homens, e é por isso que a Bíblia registra, meu irmão, para que você veja, porque é assim que Deus opera na tua vida e na minha hoje. Você está com um monte de conhecimento, vai acessar eles aí, pega esse fruto gostoso, meu irmão, e dele se alimente no tempo difícil da tua vida. Quer outro? Vamos para outro. Esse todo mundo com certeza conhece, lembra dele, chama Davi. Eita glória! Tem um monte de Davi no mundo, né? Você conhece um monte de Davi, né? Eita, rei Davi ficou famoso. Muito bem. Esse homem, ainda um garoto, não é? Jovenzinho, ele ouve que tem um doidão confrontando o seu povo, confrontando o seu rei, desonrando a sua nação e principalmente o seu Deus. E ele fala: quê? E acontece o improvável. Nós achamos que a história de Davi e Golias é uma história para as criancinhas, né? Para ficar pintando, como é que chama os desenhos lá? É para ficar pintando e colorindo? Não, meu irmão. Deus está mostrando como ele age no extraordinário. E aquilo que era o improvável, o menor vence o maior. O experiente em guerras é vencido por um menino que derrotou leão, derrotou urso, e ninguém acreditava nele, nem os irmãos dele. Mas com uma pedrinha, o Senhor derruba aquele grandão. Aí tem muito crente que acha que é assim que Golias morreu, né? Com uma pedrada na testa. Tomou uma pedrada tão bem dada que ele morreu. Não. Depois da pedrada que ele caiu, Davi foi lá, pegou a espada dele. Imagina pegar a espada, Davi pequenininho, pegar a espada daquele homem, né? E com a espada de Golias, decapitou Golias. É assim que ele morre. Então veja, irmãos, quantas histórias, não é? Que são nos contadas, e a gente olha e fala: nossa, quanta conquista, quanto triunfo, só isso que a Bíblia mostra para mim e para você? Agora vamos para outro. Seu nome é Jó. Peço a você que vá comigo até lá. Jó, capítulo 1. Capítulo 1 de Jó conta quem é esse homem, o homem mais rico do Oriente. A Bíblia disse que ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Para cada filho, ele tinha 1.000, veja aí o verso 3, e ele possuía 7.000 ovelhas. Para cada filho tinha 1.000 ovelhas. Meu irmão, eu tenho um cachorro em casa, já dá um trabalho. Imagina você ter 7.000 ovelhas. Berrando, bé, bé, imagina? Imagina o espaço para 7.000 ovelhas. E para cada filha, a Bíblia diz no verso 3 que ele tinha 3.000 camelos. 7 filhos, 3 filhas. 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. Meu irmão, não tenho nem ideia do tamanho do camelo, nunca vi um na frente. Mas deve ser maior do que um cavalo, eu imagino, né? 10.000 animais, fora as juntas de boi, que vai falando aí vem o final do verso 3 e diz: era o homem mais rico do Oriente. E ele não era só o mais rico, mas a Bíblia fala de um coração piedoso que esse homem tinha. A Bíblia fala que seus filhos faziam festas, cada um, não é? Cada hora era na casa de um, tinha muitos funcionários, era um homem afortunado. Muita coisa aquele homem tinha, a turma fazia festa. Hoje o churrasco é na casa do filho número 1. Amanhã o miojo é na casa do filho 2. E assim vai. E os soldados japoneses foram lá comer miojo na casa do filho 2. Muito bem. Aí chega o versículo 6. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com ele.
Verso 7, o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E ele responde, de perambular pela terra e andar por ela. Veja, irmão, o diabo, ele é subjugado, totalmente dominado e responde, não é? Direitinho, porque Deus é o Todo-Poderoso. A gente assiste às vezes Batman e acha que Deus é o, entre aspas, Batman e o diabo é o Coringa, né? Você vê o Super-Homem, você acha que o diabo é o Lex Luthor contra o Irmão, nem se compara. Não tem comparação. É infinitamente maior o nosso Deus. E nessa reunião aparecem todos, inclusive o diabo, porque Deus chamou. E quando Deus se pronuncia de onde vem, ele responde. E sem gracinha, estava perambulando pela terra. Porque ele não faz nada, é um desocupado, não é? Se não tenta atrapalhar a minha e a sua vida. E aí ele diz assim, verso 8, disse então o Senhor, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Meu irmão, quem está falando isso? É o pastor da igreja de Jó que foi lá dar um testemunho. Jó é, fiel no dízimo. Jó, eu chamei para evangelização e ele foi. Não, quem está falando é Deus. O que sonda o coração. Ele está dizendo, este é um homem íntegro e é um homem temente. Bom, muito bem. Aí o diabo, não é? Faz algumas colocações, não é? Verso 9. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Veja a postura arrogante, não é? Será que ele não tem razões para temer a Deus? Verso 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele amaldiçoará ao Senhor na tua face. Bom, é isso que o diabo pensa de você, é isso que o diabo espera de você. O diabo acredita, pelo que ele disse aqui, que os homens buscam a Deus por interesse. Por que você está na igreja hoje? O que você veio fazer aqui? Você veio me dar a minha bênção para depois subir? Você veio buscar a tua bênção? Você está com interesse aqui? É isso que o diabo está dizendo? Ele está falando, você está cercando o cara lá, mas claro que ele vai temer a você. Primeira coisa, ele está dizendo, olha, não há ninguém que busque ao Senhor, não é? Senão pelos seus próprios interesses. Esse cara tem 10 mil animais. Claro que ele vai temer ao Senhor, ele está querendo dobrar isso. Ele está querendo mais. Ele está querendo a fogueira lá, que não é para ver se ele dobra as suas finanças. Como é que é aquela quantidade de flecha que você lançar, é a quantidade de dinheiro que você vai ganhar? Não é assim que a turma prega? Você lançou só 3 flechas, então vai ganhar R$3, R$1 para cada flecha. Não é isso que tem essas pregações por aí afora? É isso que o diabo está dizendo de mim e de você para Deus. E falou de Jó. As pessoas buscam a Deus por interesse financeiro. Isso é a palavra do diabo, você acabou de ler comigo. E depois ele diz muito mais, não é? E depois de falar do dinheiro, ele fala o seguinte, verso 10, acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Da família. Tu mesmo os tem abençoado, tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados pela terra. Agora estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. O segundo motivo que está aqui nas falas do diabo, não é? Que as pessoas buscam a Deus, é pelos seus interesses para com a sua família. Muitas pessoas vão buscar a Deus porque alguém na família está doente. Ô, pastor, não estamos falando dos dons de cura? E não tem que buscar ao Senhor? Sim, claro que tem. Você tem que clamar ao Senhor. Mas é este o teu clamor? Só? A vida inteira nunca passou pela frente da igreja. Ficou alguém doente, essa pessoa não sai de dentro da igreja.
Aí o crente cria a tese: se não é pelo amor, é pela dor. É isso que o diabo está falando, por causa da família. E se nós continuássemos a leitura, nós íamos ver que há uma tragédia que acontece na vida de Jó. Morrem todos os filhos, os 10 filhos morrem. Ele perde os animais, ele perde tudo que ele tem. E aí tem outra reunião no céu. E Deus novamente faz ali perguntas ao diabo. E aí o diabo responde dizendo: bom, esse homem continua com saúde, porque naufragou. Jó não deixou de adorar a Deus, Jó não deixou, de se prostrar diante do Senhor, de ser temente a Deus, e não atribuiu ao Senhor toda aquela situação. E aí o diabo diz: bom, o cara continua com saúde, está aí, firmão, 40, 50, não sei quantos anos tinha Jó na ocasião, para ter 10 filhos, tem que ter uma certa idade, né? Se casou com 18, pelo menos foram 1 ano para cada um, né? Então dá para tentar calcular a idadezinha de Jó aí, mas enfim, toca a saúde dele aí, vamos ver. Quantas pessoas que você conhece da igreja, que por causa de uma doença, ou por causa da morte de uma pessoa da família que era muito querida, essa pessoa nunca mais voltou na igreja, porque ela disse assim: Deus não cuidou dos meus familiares quando mais precisei, e não volta mais para a igreja. Bom, essa pessoa provou que o diabo estava certo. Quantas pessoas que adoecem, somem, nunca mais vê. O diabo falou: bom, as pessoas vão atrás do Senhor porque quando elas têm problema de saúde. Toca na saúde dele aí, que você vai ver. Muito bem. Dinheiro, família e a si mesmo, mais do que ao Senhor. E acontece tudo que você conhece na vida de Jó. Você conhece a história. Ele perdeu propriedades, perdeu bens, coisas de valor financeiro e coisas que para o mundo tem valor. Perdeu seus filhos. Ouviu da sua esposa coisas, terríveis. Terríveis. Ouviu dos amigos que ele tinha pecado. Era por isso que tudo isso estava acontecendo na vida dele. Você está pecado, irmão. Vai. Falei para você não torcer para esse time. Olha o que deu. Está vendo? Muito bem. E diante de toda aquela situação, a Bíblia diz que esse homem chamado Jó, viveu e experimentou todas aquelas coisas, gerou questionamentos a Deus, dos quais o Senhor a nenhum deles respondeu, mas que ao final, vamos lá para o final do livro de Jó, no capítulo 42, abreviando pelo tempo a experiência de Jó aqui, mas que você certamente já conhece. Esse homem se dá conta diante de quem ele está. Capítulo 42 do livro de Jó, verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos de Deus se frustra. Tu perguntastes: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Porque Jó fez várias perguntas, das quais Deus responde mais ou menos assim, e que não é direcionada a pergunta: onde é que você estava quando eu coloquei os luzeiros no céu? Onde é que você estava quando eu botei limite para o mar? Onde é que você estava? E Jó foi se diminuindo e foi percebendo o seu lugar e diante de quem ele estava. E então ele diz: certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. É muito maior do que do que você. É infinitamente superior. Mas uma coisa é certa: ele é soberano. Ele governa e reina poderosamente. Aí vem o verso 4. Tu disseste: agora escute e eu falarei. Vou lhe fazer perguntas e você me responderá. E aí vem a afirmação do verso 5, que é tão maravilhosa, Isso, meu irmão, é resultado dessa fé, da qual falávamos ali no capítulo 12 da 1 Coríntios. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram.
Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Sabe, meu irmão, tem muito crente que já ouviu muita coisa sobre Deus. Deus é grande, Deus é poderoso, e ele está dizendo aleluia e glória a Deus. Só que agora é o tempo de você experimentar da grandeza do Senhor. E são momentos difíceis de adversidade que estão se montando, ou se montarão. Talvez você está vivendo exatamente agora. Ou nós estamos falando de coisas que você recém superou, acabou de passar. Todas elas estão lhe dando oportunidade de você experimentar da palavra de Deus. Sair do campo cognitivo, não é? Para uma experiência prática. Glória a Deus por isso. E por isso, ele capacita a igreja dando fé, dando dons de cura, dando dons de realização, de milagre. Meus irmãos, Deus tem feito maravilhas nos nossos dias, na nossa vida, com a nossa família. E quando nós olhamos para textos assim, sobre os dons da igreja, eu fico a pensar, por que às vezes nós não temos esse despertamento de buscar, e buscar com dedicação? Encerramos na semana passada com o versículo 1 do capítulo 14 da primeira de Paulo aos Coríntios. Eu queria que voltássemos lá mais uma vez. Capítulo 14 da primeira de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios 14, verso 1. Olha aí o que é que diz a palavra. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom da profecia. Meus irmãos, busquem com dedicação os dons espirituais. Essa série que Deus nos permitiu ter aqui para falar de dons espirituais, não é só para nivelamento de conhecimento. Porque isso você poderia encontrar em outros lugares, não é? Mas é também para nivelamento de conhecimento. Mas qual é o principal propósito? O Senhor está nos chamando a buscar com dedicação todos os dons espirituais, para que Ele ministre em nossa vida aqueles que, segundo a sua vontade, a sua sabedoria, são para que eu e você usemos para o bem comum da igreja. Nós precisamos daquele que tem a palavra de sabedoria, o dom da palavra de sabedoria. Nós precisamos daquele que tem o dom da palavra de conhecimento. Nós precisamos daquele que tem o dom da profecia. Nós precisamos daquele que tem o dom de discernimento de espíritos, como vimos até aqui. Nós precisamos daqueles que têm o dom da fé. Precisamos daquele que tem os dons de cura, como também precisamos daqueles que têm os dons, o dom de realização de milagres. E assim o Senhor nos capacita. Ele nos tem dado poder, por meio do seu Espírito, para que sejamos suas testemunhas, para que a igreja avance de glória em glória, dia após dia, mostrando para esse mundo que, mesmo como disse o irmão, lugares que têm fechado as portas para o Evangelho, eles podem fechar quantas portas quiser, porque quando Deus quiser que ali entre o Evangelho, ali entrará o Evangelho, por meio de quem o Senhor assim o desejar, porque este é o soberano. Os tempos se mostram difíceis, então é tempo, meus irmãos, de que nós busquemos no Senhor os dons, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê dons de cura, que o Senhor nos dê o dom de realização de milagres. E que assim seja, meus irmãos, aqui na nossa vida, na nossa família, no meio da nossa comunidade, para a glória do Senhor. Eu convido você, meu irmão, a se colocar de pé. Nós vamos